Você que vai acompanhar no YouTube, nós estamos ao vivo, nesse momento, pelo meu perfil pessoal no Facebook e também pelo perfil da igreja, IG. E você que vai acompanhar, seja bem-vindo, Deus abençoe, falar o meu coração. É um desejo que eu tenho sincero, Deus também falar no meu coração. Mateus capítulo 6. E parece que é necessário a gente ler e meditar o tempo todo nessas palavras. Vamos lá. Mateus capítulo 6, a gente não vai pegar aqui no capítulo 6, tá? A gente vai pegar a partir do 25. E muita chuva, né? Muita chuva. Eu sou apaixonada por chuva. Na hora que começa a chover, meu Deus do céu, eu fico toda eufórica. Aí eu já vi 2 vezes da parte, filmei, já vi muita chuva. A partir do versículo 25 diz assim: por isso, essa palavra de Jesus, tá? Jesus orientando. Só que pode ser se deu boa noite, você tinha tirado o excluído do seu Facebook, me ativou. Ok, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o vestir, mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Uma coisa que a gente precisa enfatizar aqui é que ele diz não. Jesus, ele fala não. Então é uma proibição. É proibido se preocupar. E quem gosta de se preocupar? Você conhece alguém que gosta de se preocupar? Ninguém gosta de se preocupar. Não é uma coisa agradável, não é uma coisa boa você se preocupar com problemas, com contas que você tem que sanar, tem que pagar. Ninguém gosta de se preocupar, ninguém. E Jesus diz não, é uma proibição. E eu digo, parece que essa mensagem aqui, nesse Mateus capítulo 6, deve ser lido e pregado todos os dias, porque é incrível como nós temos pessoas que se preocupam e através da preocupação, que a preocupação não é uma doença, mas acarreta doenças várias do estômago, doença emocional, doenças físicas, enxaqueca e outras. E tem pessoas que sabem, às vezes ela fica com enxaqueca, ela sabe que é por causa da preocupação, e tem pessoas que ignoram essa proibição de Jesus. Continuando, no 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Uma pausa. E aí, Jesus, ensinamento maravilhoso. Jesus, ele traz como exemplo uma das partes da criação de Deus mais pequena. Entre todas as criações de Deus, ele traz uma das mais pequenas, que é as aves, que é os passarinhos, que não precisam trabalhar arduamente. E ele deixa bem claro que quem mantém, quem sustenta, é o próprio Deus, sustenta os passarinhos. E ele fala: vocês são valiosos, vocês valem muito para Deus, valem muito mais. Olha só o que ele diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? 17. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Olha essa pergunta.
seja, elas não podem acrescentar nada. Em outras palavras, aquilo que irá acontecer, vai acontecer, independente das preocupações. E a questão é a confiança na graça de Deus, que já atua amanhã, que já é para amanhã, que atua hoje e amanhã. Versículo 28. Isso. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E é muito interessante, é que Jesus, ele fala sobre os lírios, e eu estudando um pouco, que em Nazaré existiam os lírios mais lindos que as pessoas podem encontrar. Violeta, branco e brilhante. E aí eu fui pesquisar. Eu também não vou dizer o nome, não, nome. Provavelmente, se eu falar o nome aqui desse livro, eu não vou acertar pronunciar. Mas aí eu fui pesquisar e de fato são lindos. Então, quando Jesus ele dá esse exemplo, as pessoas conseguiam entender o que ele estava falando, porque elas viam aqueles lírios, aquelas flores lindas, lilás, branca, brilhante. E aí ele diz assim: elas não descem, olha o trabalho que dá, que eles conseguiram compreender, olha o trabalho que as mulheres têm com a lã, com o linho, com o algodão. Olha todo o trabalho que essas pessoas têm para tecer, para preparar uma roupa. Os lírios, no entanto, eles não têm esse trabalho. E eles são bem mais bonitos, ou seja, não, apesar de não ter todo esse trabalho, mas a beleza deles vem de Deus, é totalmente independente, é Deus quem fornece. E nem Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem, vamos dizer, pela beleza que ele tinha, sendo que ele declara que lírios, esses lírios, essas flores, elas seriam futuramente inúteis, porque iam no fogo. Também eles compreendiam, alguns lugares ainda fazem isso, mas era muito comum eles pegarem essas folhas secas, o mato seco, o mato que morreu, juntar tudo para colocar no forno, para aquecer o seu forno. Então eles assim são inúteis, porque o final deles é o forno. Vocês não, vocês são preciosos, vocês são valiosos. Então, se Deus veste dessa forma os lírios, quanto mais vocês que são preciosos para Deus. E todo esse ensinamento de Jesus, irmãos, é maravilhoso. Se a gente guardar no coração, a gente conquista uma paz, que é exatamente o que Deus ele quer para a gente. Versículo 29, não, 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. E olha a advertência, não, olha a repreensão de Jesus, olha a repreensão. Vocês não têm uma fé de qualidade. E vem essas preocupações com o básico, com o essencial, com a comida, com as vestes. E eles assim, vocês são homens de pequena fé. A fé de vocês não tem qualidade, é uma fé. E eu coloquei um título, até esqueci de falar, né? Eu coloquei o título dessa mensagem: o Deus da provisão. O Deus da provisão. E esse nome, Deus da provisão, é um nome que é dado por Abraão, nosso pai, na fé. Porque no momento em que ele não tinha nada
Jeová Jireh, Deus da provisão. Deus, o meu filho, Deus proverá. E ali Deus ficou conhecido como Jeová Jireh, Deus proverá, que é o Deus da provisão. Então ele creu na provisão de Deus em relação ao seu filho. E a gente muitas das vezes não crê na provisão de Deus relacionada a coisas mais pequenas, inferiores. Deixa eu continuar aqui, vai chegar onde eu quero. 31. Portanto, não vos inquieteis. Esse inquieteis é não vos preocupeis, não vos perturbeis, não vos atormenteis, não fiquem atormentados. Gente, eu costumo dizer, eu já me repeti várias vezes, que eu acredito que dos maiores desafios do crente é o descansar no Senhor, é o aprender a descansar no Senhor. E o que tiver que acontecer, as minhas preocupações não vão impedir, mas independente do que vai acontecer amanhã, eu confio no Deus proverá. Esse é o desafio. E a gente, infelizmente, Jesus ele fala, não, mas está cheio de crentes, as igrejas estão cheias de crentes que se preocupam, que perdem o sono, que perdem o apetite, que demonstram uma preocupação excessiva. Os incrédulos percebem que ficam abatidos pela preocupação. Os crentes. E aí, Jesus ele fala, quando ele fala sobre buscar em primeiro reino de Deus a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas, as demais coisas, e deixa ele dar uma explicação bem rápida para isso. Buscar o reino de Deus é um sistema puro, é um governo. Buscar ser direcionado, ser dirigido, ser governado por Deus. E a pessoa que busca ser governado, viver na dependência de Deus, que busca agradar a Deus, e ela coloca Deus sempre em primeiro lugar, ela deve acreditar numa promessa de provisão, que Deus ele fala que as demais coisas ele vai prover. E ele também alerta, dizendo que a gente não deve ficar preocupado com o básico, porque os gentios é que procuram essas coisas. E quando ele fala isso, é porque o povo de Israel, eles se consideravam, em geral, a nação de Israel se considerava superior às nações pagãs. Isso aqui é um exemplo, é um ensinamento muito profundo para a gente. Se consideravam superior ao povo pagão, porque o povo pagão não tinha aliança com Deus poderoso, e o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, uma aliança, e tinham a palavra de Deus, a promessa de Deus. Essa palavra tinha, ela está empregada errado, porque eles, o povo de Israel, o povo de Israel, nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa de Deus. E eu pergunto, a promessa de Deus para a gente não é suficiente? A promessa de Deus para a gente não é suficiente? Então eles se consideravam superior. Mas quando eles ficavam preocupados e essa questão de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que é buscar, que é se dedicar a agradar a Deus, não significa deixar de trabalhar, deixar de estudar. Só que as pessoas lá fora, elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para orar, não têm tempo para dobrar joelho, não têm tempo para buscar, não têm tempo para louvar, não têm tempo para sentar, para ouvir a palavra de Deus. Elas não têm tempo, elas estão numa correria, elas estão procurando trabalhar para pagar as contas, para poder colocar comida dentro de casa, se profissionalizar, se reciclar, procurando uma posição, um lugar no mercado de trabalho. Estão correndo.
Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. Em segundo lugar, a família. Porque tem muita gente que perde a família por causa do trabalho. Tem muita gente que perde a família por causa da luta para conquistar, para ser. E essa, Jesus inclusive alerta, Jesus como Paulo, alerta. E na carta de Timóteo também o perigo da pessoa querer enriquecer. E quando Jesus ele fala as demais coisas, ele vai acrescentar, isso não significa que vocês vão ficar ricos. Está em primeiro reino de Deus. E quando ele diz as demais coisas, não é dizendo que vocês vão ficar ricos, mas é uma promessa dizendo o básico que vocês precisam. Eu sou o pai de vocês, eu vou prover para vocês. A promessa dele não é suficiente. E quando a gente começa a estar nessa correria, ele diz assim: os pagãos, ele procura por essas coisas. Os pagãos, sem compromisso, sem aliança com Deus, não estando na dependência de Deus, eles morriam por todas as coisas. E muitas das vezes, Jesus alertando vocês que querem se sentir superior, em que vocês se diferem do pagão? Em que vocês são diferentes dos pagãos? E muitas das vezes a gente está igual as pessoas que não têm compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus. Por quê? Porque está agindo igual a eles, preocupado. Inclusive, o povo que não tem tempo para Deus, que está correndo, procurando se profissionalizar, se reciclar, uma posição, um lugar no mercado de trabalho, e às vezes conquistarem, ter uma estabilidade, e muitas das vezes ficar rico. Jesus fala sobre esse perigo da pessoa perder a salvação por causa disso. Por causa disso. E para a gente não, primeiro lugar, sempre, em primeiro lugar, está governado, procurar fazer a vontade de Deus, procurar agradar a Deus. Estando nesse caminho, a promessa dele para a gente é suficiente. Nós temos a promessa de Deus que se cumpre na nossa vida, no meio de Cristo Jesus. Deixa eu terminar. No 31. Portanto, não, novamente ele fala, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O povo lá fora que não tem compromisso com Deus. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, onisciente. Agora, olha que coisa maravilhosa que ele diz bem aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você passou batido, não prestou atenção no 32. Os gentios, os pagãos, as pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm tempo para Deus, que não priorizam Deus, é que estão buscando, correndo em busca dos bens materiais. Mas, traduzindo o que ele falou aqui, ele diz assim: o vosso Pai Celestial, ou seja, ele está dizendo, mas vocês têm um Pai. Glórias a Deus. Olha isso. Ele diz assim: mas o vosso Pai Celestial sabe, mas vocês é diferente, porque vocês têm um Pai. Um Pai que conhece as necessidades de vocês. E ele continua dizendo assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, novamente, não, uma proibição: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Hoje tem os seus problemas e a gente resolve os nossos problemas de hoje, confiando que eles não vão se tornar um mal maior, que eles não vão se tornar dificuldades maiores. Nós vamos resolver com sabedoria, confiando em Deus, os problemas de hoje. O Deus que
acreditar no cuidado de Deus. Não andar preocupado, porque muitas vezes nós estamos iguais, em nada diferente dos pagãos, das pessoas que não têm compromisso com Deus, das pessoas que falam que vai viver o hoje, não está nem aí, porque diz a palavra de Deus, porque Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus adverte, não está nem aí. E essas pessoas, muitas das vezes, estamos agindo igual, pela preocupação, pela ansiedade e muitas das vezes pela doença emocional, que é a parte que tira a paz, que tira o sossego. Por quê? Porque a fé não é firme, porque não tem uma confiança em Deus, porque não confia no Deus proverá. O Deus que te sustentou hoje é o mesmo que vai sustentar amanhã. E a gente precisa ter essa confiança na promessa de Deus, porque tudo que Jesus ele fala aqui, resumindo, ele diz que vocês têm um Pai e Ele vai cuidar de vocês. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Se coloque de pé. Eu acho que a gente devia meditar nessa palavra todo dia, sinceramente. Se coloque de pé. Quando você fazer uma oração, vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos.